Sabe, existe uma linguagem secreta que está ao nosso redor, o tempo todo. Ela molda como a gente vê o mundo, como a gente toma decisões e como a gente se comunica. E na maioria das vezes, a gente nem percebe. Vamos pensar numa coisa super universal. Um semáforo vermelho. A mensagem é instantânea, né? Parar. E que tal este aqui? Um emoji de carinha feliz. Transmite o quê? Simpatia, felicidade. É uma comunicação imediata, especialmente no mundo digital de hoje. Agora, olha só essa imagem. Fumaça densa sobre uma cidade. A conclusão que a gente tira é quase automática, não é? Tem fogo por perto. Ok, então, um semáforo, um emoji, fumaça. O que essas coisas, que parecem tão diferentes, têm em comum? Pois é, a resposta é que todas elas são signos. E nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo secreto dos signos para aprender a decodificar tudo isso usando uma ciência fascinante. E essa ciência se chama semiótica. Falando de um jeito bem simples, é o estudo de como os significados são criados, sabe? E como eles são comunicados e interpretados. É tipo a nossa ferramenta para entender essa linguagem toda que fica meio escondida. Beleza, então vamos fundo nisso. Para começar, a gente precisa entender qual é o tijolinho básico, sabe? A peça fundamental de tudo isso. Essa peça é o signo. Um signo é, olha, basicamente qualquer coisa que representa uma outra coisa para alguém. Pode ser uma palavra, uma imagem, como aquelas que a gente acabou de ver, um som, um gesto ou até mesmo um objeto. E para dar uma organizada nessa ideia toda, um filósofo chamado Charles Sanders Peirce dividiu os signos em 3 categorias principais. Isso ajuda muito a gente a botar ordem nesse universo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro é o ícone. Esse é o tipo mais direto que tem. Um ícone funciona por semelhança, ou seja, ele se parece com aquilo que ele está representando. É só pensar no ícone da lixeira na tela do celular. A gente entende na hora que a função dele é apagar arquivos. Por quê? Porque ele parece, visualmente mesmo, com uma lixeira do mundo real. É essa semelhança que cria o significado. Certo. O segundo tipo de signo é o índice. Aqui a coisa muda. A conexão não é por semelhança, mas sim uma ligação direta, física ou de causa e efeito. Dá para pensar nele como se fosse uma evidência, uma pista. Lembram do exemplo da fumaça? Pois é, a fumaça é um índice de fogo. E por quê? Porque ela não se parece com o fogo, ela é um resultado físico e direto dele. Onde tem fumaça, tem fogo. A conexão é real, concreta. E, finalmente, o terceiro tipo, o símbolo. Olha, a conexão de um símbolo com o que ele representa é totalmente arbitrária. Não tem nenhuma ligação natural. O significado precisa ser aprendido, sabe? Através de uma convenção, um acordo social ou cultural. A pomba branca é um exemplo perfeito disso. Não tem nada na natureza de uma pomba que por si só signifique paz. Fomos nós, como sociedade, que ao longo da história aprendemos e concordamos em associar essa imagem a essa ideia. É um acordo cultural. Então, o ponto principal é: como é que a gente usa todo esse conhecimento para decodificar o nosso dia a dia? Vamos sair um pouco da teoria e aplicar isso na prática. Vamos dar uma olhada neste exemplo aqui. Um terno. À primeira vista, é só uma peça de roupa, certo? Mas ele comunica muita coisa sem precisar de uma única palavra. Vamos fazer um exercício rápido. Com base no que a gente já viu, esse terno seria um ícone, um índice ou um símbolo? É um símbolo, exatamente. Não tem nada no tecido ou no corte que seja por natureza, formal ou profissional. A gente aprendeu socialmente a associar essa roupa a essas qualidades. Ele comunica um status, uma ideia, puramente por convenção. Então, só para a gente amarrar as ideias, essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só, o ícone funciona por semelhança, como a lixeira. O índice por conexão direta, como a fumaça que aponta para o fogo. E o símbolo por convenção, uma cor do nosso, como a luz vermelha significando pare. Beleza, mas além de ser uma curiosidade intelectual, por que a semiótica realmente importa? Qual o valor prático disso tudo no nosso dia a dia?
Bom, é como ter um superpoder. A semiótica nos ajuda a interpretar mensagens complexas na mídia e principalmente na publicidade. A publicidade raramente vende só um produto, ela vende símbolos. Um carro de luxo é um símbolo de status, um refrigerante, um símbolo de felicidade. Entender essa dinâmica permite que a gente analise criticamente como esses significados são construídos e, claro, também ajuda a gente a se comunicar de um jeito muito mais eficaz. Tem uma frase que captura essa ideia de forma perfeita. Uma vez que se aprende a ler os signos, não dá mais para desver. O mundo vira um texto. Tudo ao nosso redor passa a ter camadas e mais camadas de significado, só esperando para serem lidas. E essa é a ideia final que fica. Depois dessa nossa breve análise, é só olhar em volta, na rua, na tela do celular, na TV, que sinais começam a saltar aos olhos agora.